O que você vai ouvir agora vai fazer sua cabeça ferver, porque mexe diretamente com um sentimento que o torcedor do Cruzeiro conhece muito bem, aquele misto de orgulho, frustração e, principalmente, a sensação de que algo importante foi tirado das mãos da Raposa bem na última hora. E não estamos falando de uma derrota qualquer ou de mais uma negociação comum no mercado da bola. O que aconteceu nos bastidores, e que vem à tona agora, envolve rivalidade, história e até mesmo uma antiga obsessão de Ronaldo Fenômeno. O cenário é tenso, recheado de movimentações ousadas, decisões que não agradaram todos e um desfecho que promete ser dolorido para a parte da torcida azul. Prepare-se para entender o tipo de história que não acontece todo dia no futebol brasileiro. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. Então já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e deixa o seu like para não perder nada. É assim que você fortalece ainda mais a nossa cobertura celeste, trazendo à tona tudo que outros não têm coragem de mostrar. E claro, comenta aqui embaixo a sua opinião, porque esse espaço também é seu, torcedor. Agora vamos continuar com a notícia. Desde que Ronaldo chegou ao Cruzeiro como gestor da SAF, muitos torcedores se encheram de esperança com a promessa de uma reconstrução sólida, com planejamento, transparência e grandes nomes rondando a Toca da Raposa. Alguns desses nomes, inclusive, jamais foram revelados oficialmente, mas fontes próximas à diretoria confirmavam que o Fenômeno tinha alvos claros para reforçar o time não só dentro de campo, mas também fora dele, com parcerias de impacto mundial. Uma dessas figuras era considerada o verdadeiro xodó de Ronaldo, alguém que o ex-atacante acreditava que poderia transformar o ambiente celeste em algo muito maior do que os números poderiam indicar. Só que, ao que tudo indica, esse sonho foi interrompido de forma inesperada, e o desfecho agora é outro. É a partir daqui que tudo começa a se conectar. A notícia que chega nesta terça-feira é de abalar as estruturas do Cruzeiro. Aquele nome que Ronaldo tanto queria ver vestindo azul celeste está a um passo de assinar com o maior rival, o Atlético Mineiro. Sim, o mesmo nome que era tratado internamente como prioridade máxima na era Ronaldo agora está prestes a cruzar a Lagoa da Pampulha e reforçar o projeto do Galo para a próxima temporada. Estamos falando de uma figura central, alguém que representa mais do que futebol, representa uma quebra de expectativa que vai ecoar entre os cruzeirenses por muito tempo. E o pior, tudo isso acontecendo sob os olhos atentos da atual gestão. Essa movimentação acontece no momento de reconstrução do Atlético Mineiro, que prepara mudanças profundas no elenco e na sua estrutura de gestão para 2026. E não bastasse isso, o clube alvinegro decidiu apostar pesado em nomes estratégicos que estavam no radar de outros gigantes, inclusive o Cruzeiro. Essa ofensiva foi articulada em silêncio, nos bastidores, e contou com o apoio direto de um nome conhecido de todos: a Nike, patrocinadora pessoal de Ronaldo desde seus 17 anos e que agora, ironicamente, fechou contrato com o Galo para ser a nova fornecedora de material esportivo do clube. Um movimento que não foi só comercial, mas também simbólico, já que a mesma Nike esteve perto de se juntar ao Cruzeiro no passado recente. Para muitos dentro da Toca da Raposa, essa aproximação da Nike com o Atlético Mineiro é vista como um verdadeiro tapa na cara, ainda mais considerando que as tratativas com o Cruzeiro chegaram a avançar quando Ronaldo era gestor da SAF. Naquela época, o objetivo era romper com a Adidas e dar um novo rumo à marca Cruzeiro. Mas, com a saída de Ronaldo e a chegada de Pedro Lourenço, a relação com a fornecedora alemã se estabilizou e até se fortaleceu. Enquanto isso, a Nike não ficou parada e, em silêncio, buscou outro parceiro estratégico. E foi aí que o Atlético surgiu como a escolha ideal, inclusive com promessas ousadas para o futuro. O mais impactante é que o jogador em questão, o tal xodó de Ronaldo, já havia sido sondado pela Raposa no início de 2023, mas na época o projeto não avançou por divergências financeiras e de planejamento. Agora, com a interferência da Nike e uma proposta ousada feita diretamente ao staff do jogador, o desfecho mudou completamente. A informação que circula com força entre os bastidores mineiros é de que o contrato já está redigido, aguardando apenas detalhes burocráticos para ser assinado. Um verdadeiro balde de água fria para os cruzeirenses que ainda sonhavam com a volta de um nome que poderia, facilmente, se tornar ídolo no novo ciclo celeste. A pergunta que fica no ar é: como a atual gestão do Cruzeiro deixou essa situação escapar entre os dedos? Muitos torcedores começam a questionar o que foi feito desde a saída de Ronaldo até aqui, e se algumas das promessas feitas por Pedro Lourenço estão, de fato, sendo cumpridas. É evidente que o clube teve avanços importantes dentro e fora de campo, mas episódios como esse acendem um alerta perigoso sobre a capacidade da diretoria em proteger seus interesses, principalmente quando se trata de nomes estratégicos para o futuro do time. E não é só uma questão de reforçar o elenco.
Estamos falando de um movimento simbólico, que envolve rivalidade, bastidores corporativos e, principalmente, uma disputa por influência nos bastidores do futebol brasileiro. A ida desse jogador ao Atlético Mineiro, acompanhada pela entrada da Nike como patrocinadora, representa uma virada de jogo inesperada. Algo que, se fosse orquestrado pelo Cruzeiro, poderia ter reposicionado o clube de forma definitiva entre os protagonistas do futebol nacional. Mas, infelizmente, o destino traçado parece ter seguido um caminho contrário. Não é de hoje que o Atlético Mineiro busca maneiras de se consolidar como potência fora das quatro linhas. Com um novo estádio, investimentos em infraestrutura e agora uma parceria com a Nike, o clube rival dá passos largos para consolidar sua imagem no cenário nacional e internacional. E a chegada de um nome que era desejado por Ronaldo não é apenas mais uma contratação, é uma provocação direta à história recente do Cruzeiro e às decisões que moldaram o presente da Raposa. Nos bastidores da Toca da Raposa, o clima é de frustração e surpresa. Membros da diretoria admitiram que não esperavam esse tipo de reviravolta, especialmente com o envolvimento da Nike, que por anos manteve um relacionamento quase exclusivo com Ronaldo. A expectativa era de que essa parceria fosse um trunfo na manga da antiga gestão celeste. Mas a realidade mostrou outro rumo, e agora o Cruzeiro precisa reagir para evitar que esse tipo de situação volte a se repetir no futuro. O jogador em questão, cujo nome está sendo mantido em sigilo por questões contratuais, já teria dado o aval ao Galo para iniciar os trâmites finais do acordo. Fontes próximas ao atleta garantem que o fator Nike pesou muito na decisão, além da promessa de um projeto esportivo ambicioso e centrado na busca por títulos em 2026. Ao que tudo indica, a estreia dele com a camisa preta e branca será um dos momentos mais simbólicos do início da próxima temporada. E para o torcedor celeste, isso vai doer. Enquanto isso, o Cruzeiro precisa agir com inteligência e rapidez. A atual gestão, liderada por Pedrinho, já trabalha com nomes de peso para reforçar o elenco e reposicionar o clube na briga pelas primeiras colocações da Série A. Mas perder um nome cobiçado por Ronaldo, ainda mais para o maior rival, é algo que exige uma resposta à altura. E essa resposta precisa vir não apenas em forma de reforços, mas também na maneira como o clube se comunica, negocia e protege seus projetos futuros. Leonardo Jardim, técnico do Cruzeiro, não ficou nem um pouco satisfeito com o rumo que essa negociação tomou, principalmente por se tratar de um jogador que, além do peso técnico, também carregava um valor simbólico dentro do projeto que o clube pretende consolidar para a temporada de 2026. Desde que assumiu o comando da Raposa, Jardim vem exigindo total sintonia com a diretoria, cobrando participação ativa nas decisões de reforços e deixando claro que não aceita ser apenas um executor de ordens do topo. Essa postura firme tem feito dele uma figura cada vez mais respeitada internamente, e agora, com esse episódio envolvendo o antigo xodó de Ronaldo indo parar nas mãos do maior rival, o português não escondeu sua preocupação com os rumos do planejamento. Logo após tomar conhecimento do acerto iminente com o Atlético Mineiro, ele teria convocado uma reunião de emergência com membros da alta cúpula da SAF para buscar respostas e, principalmente, garantias de que o Cruzeiro não voltará a ser superado nos bastidores como foi desta vez. Durante esse encontro, que aconteceu a portas fechadas dentro da Toca da Raposa II, Leonardo Jardim apresentou uma análise detalhada do que essa perda representa não só em termos técnicos, mas também de imagem e competitividade para o Cruzeiro. Para ele, o impacto psicológico de ver um alvo do clube reforçando o rival direto no cenário estadual e nacional não pode ser subestimado. Jardim ressaltou que, em momentos como esse, é fundamental agir com rapidez e inteligência para evitar que a frustração vire desmotivação, tanto dentro do elenco quanto na torcida. Foi nesse clima de cobrança e proatividade que o treinador sugeriu dois nomes que, segundo ele, se encaixam perfeitamente na lacuna deixada por essa negociação frustrada. Ambos os jogadores atuam fora do Brasil e estariam dispostos a retornar ao país mediante um projeto esportivo sólido e competitivo, algo que Jardim acredita poder oferecer com a estrutura atual do Cruzeiro e com a retomada do protagonismo dentro da Série A. Esses dois atletas indicados por Leonardo Jardim têm perfis complementares. Enquanto um é conhecido por sua criatividade no meio-campo e visão de jogo apurada, o outro é um atacante versátil, com facilidade para atuar tanto pelos lados quanto mais centralizado, características que agradam muito ao treinador português, que valoriza mobilidade, inteligência tática e intensidade. As negociações, segundo informações apuradas nos bastidores, já estão em andamento, com o departamento de futebol do Cruzeiro tratando pessoalmente com os empresários dos atletas. A ideia é que tudo seja concluído ainda em dezembro, para que os reforços estejam presentes já na reapresentação do elenco marcada para o início de janeiro. A movimentação rápida seria uma forma de dar resposta à altura ao episódio envolvendo o rival e, ao mesmo tempo, mostrar ao torcedor que a diretoria aprendeu com o erro e está disposta a reagir com firmeza. Leonardo Jardim, ao que tudo indica,
não vai aceitar mais tropeços silenciosos nos bastidores. Ele quer um Cruzeiro forte, respeitado e, acima de tudo, protagonista em todas as esferas do futebol brasileiro. A torcida, por sua vez, reage com misto de indignação e desconfiança. As redes sociais estão repletas de comentários cobrando explicações da diretoria e pedindo mais transparência nas negociações. Muitos torcedores lembram que, na gestão de Ronaldo, apesar de erros, havia uma sensação maior de conexão com o torcedor e de visão estratégica. Agora, com a nova administração, o sentimento é de que oportunidades importantes estão sendo desperdiçadas e que a rivalidade com o Atlético Mineiro não está sendo tratada com a seriedade necessária. O que resta agora é esperar os próximos capítulos dessa história que já marcam um novo e inesperado ponto de tensão entre Cruzeiro e Atlético Mineiro. O que deveria ser um reforço celeste virou peça fundamental no projeto do rival, e isso certamente trará consequências nas arquibancadas, no campo e, principalmente, nos bastidores dos dois clubes. A rivalidade ganhou mais um ingrediente explosivo, e a resposta do Cruzeiro precisa ser imediata e à altura do que o torcedor espera. E você, torcedor celeste, o que acha dessa reviravolta envolvendo o xodó de Ronaldo e a ida dele para o rival? Comente aqui embaixo, queremos muito saber sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar tudo o que acontece com o nosso Cruzeiro. O próximo capítulo dessa história já está se desenhando e você vai ficar por dentro de tudo por aqui.